Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Estamos com o alimento diário dessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 12. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Senhor Jesus, vamos exercitar nosso espírito, invocar o nome do Senhor para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. O importante é sempre diante da palavra a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Jó capítulo 12, versículo 10. Senhor Jesus. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Ó Senhor Jesus. Agora Gálatas capítulo 5, versículo 16. Senhor Jesus. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 10. Senhor Jesus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a origem dos problemas na igreja. Senhor Jesus. O tema desta semana é aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, baseado na 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Louvamos ao Senhor por Ele nos ter dado um espírito. Jamais podemos esquecer que em nosso interior há um espírito humano. Além disso, a obra redentora que o Senhor Jesus realizou na cruz, além de nos salvar, tem como objetivo fazer-nos receber o Espírito em nosso espírito humano, a fim de que Ele opere uma salvação orgânica em nosso ser. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo, ao escrever a primeira epístola aos Coríntios, não apenas lista uma série de problemas presentes na igreja em Corinto, mas foca principalmente a solução de todos eles. Os versículos propostos para a leitura mostram que a solução para os problemas de uma igreja está, por um lado, no Senhor e, por outro, em nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Os problemas com que Paulo lida nessa epístola expõem nossas fraquezas. Talvez nossos pecados e problemas não sejam exatamente os mesmos ali descritos, tais como os do 5º capítulo, mas podem ser semelhantes a eles. Seja qual for o tipo de pecado que praticamos, o princípio de como lidar com eles é o mesmo. Senhor Jesus. Lemos na primeira epístola aos Coríntios: vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Esse versículo expõe o fato de um irmão cometer injustiça e causar dano a outros irmãos. Não sabemos qual é o seu parecer a respeito disso, mas o fato é que, embora no mundo seja comum as pessoas enganarem as outras, essa não deve ser a prática entre os filhos de Deus na igreja. Ó Senhor Jesus! Às vezes estamos tomados de um sentimento tão forte de autoproteção que acabamos ignorando princípios básicos de relacionamento entre irmãos e cometemos injustiça contra eles. Isso ocorre na igreja, ainda que muitos nem percebam que agiram dessa forma. Surgem daí os que cometem a injustiça e os que sofrem a injustiça. É assim que se iniciam os conflitos na igreja. Ó Senhor Jesus! Mas qual a verdadeira origem dos problemas na igreja, onde irmãos cometem injustiça e causam dano a outros irmãos? A resposta está no fato de não viverem no Espírito. Quando não vivemos no Espírito, nosso ego passa a influenciar fortemente as nossas ações, fazendo com que não pensemos no próximo,
mas tão somente em nós mesmos. Ó Senhor Jesus, uma vez, quando pregava o evangelho em certo país, uma irmã me pediu para fazer um câmbio de moeda comigo. Depois que realizei essa operação financeira, descobri que havia perdido cerca de 30% do valor original por causa da desvalorização da moeda local. Provavelmente aquela irmã tinha conhecimento da desvalorização pela qual passaria a moeda, mas ainda assim aproveitou para lucrar. Não procurei reaver o dinheiro, pois sei que Deus me retribuiria de outra forma. Às vezes agimos do mesmo modo, por pensar somente em nosso bem-estar. Acabamos cometendo injustiça e causamos dano aos próprios irmãos da fé. Essa é a origem de vários conflitos na igreja. Que possamos aprender a viver no Espírito e cultivar a honra e o respeito mútuos entre nós, a fim de não causar problema aos irmãos e, consequentemente, ao corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, começo novamente a semana encorajando, né? Aqui embaixo na descrição está aí a palavra da semana, essa palavra riquíssima. Senhor Jesus, a gente vai falar bastante sobre o exercício do Espírito, né? A nossa condição espiritual. E também tem o tutorial ali que também faz um resumo, né? O irmão toca ali em princípios ali, né? Que ele conseguiu captar nessa palavra. Ó Senhor Jesus, é importante, né, a gente despender mais tempo, né, diante da palavra. Durante a semana a gente vai ver o irmão falando justamente isso, né? Se você despende seu tempo, né, com outras coisas que não são a vontade de Deus, né, Senhor Jesus, que tipo de vida você vai passar para as pessoas? Você vai passar ego, vai passar opiniões, ao invés de passar Cristo. Então mostra que a gente precisa despender mais tempo diante da palavra. Por isso eu estou sempre encorajando, né? Senhor Jesus, vamos assistir, né, a palavra dessa semana, a palavra que originou aqui o alimento diário. A gente vê a riqueza do alimento diário, né? Ali o labor dos irmãos, né, com muita oração, muito desfrute, né, para pegar ali uma palavra, né, a palavra da semana de 54 minutos, né, Senhor Jesus, e conseguir aqui distribuir isso em 7 dias da semana, né, de maneira que a gente possa absorver mais ainda o conteúdo dessa palavra, né, como a gente já viu na semana passada, né, a gente não pode ter o fermento, né, Senhor Jesus, né, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos leva a não querer praticar, ser só ouvintes, ou então até mesmo, né, ouvir ali, achar bom, achar bonito, né, ver que isso é importante para o nosso viver, mas não fazer nada para mudar. Né, a palavra de Deus ela está aqui para nos transformar. Já no início do alimento diário de hoje, né, já fala que, né, o Senhor ele morreu por nós, né, realizou a obra redentora da cruz, não foi só para nos salvar, né, mas foi também com o objetivo de nos fazer receber o Espírito, né, o Espírito de Deus em nosso espírito humano, a fim de que esse Espírito de Deus ele possa operar, né, em nós uma salvação orgânica, né, no nosso ser, trabalhar no nosso ser. A gente viu ali em Jó, né, que o Senhor tem ali, né, a alma do homem, mas também o espírito, né, de todo o gênero humano. Então todo ser humano tem um espírito, mas esse espírito não está ativo. Né? Hoje quando você toca em pessoas, por exemplo, você toca esse assunto, né, do espírito com pessoas que não têm muita consciência da palavra de Deus, eles vão falar assim, espírito, né? O que eles vão ali achar como espírito? Né? Ou vão achar que é tipo uma alma penada, né? Um espírito, ali aparece um espírito, um vulto, né, ali uma alma de uma pessoa andando por aqui, né? Aí a pessoa acha que o espírito é isso. Ou então acha que o espírito é simplesmente uma motivação, né? Eu tenho que ter um espírito vencedor, né? Um espírito ali de competição, né? Um espírito de aventura, né? Acho que é simplesmente uma motivação ou acho que é algo exterior ali, né? Uma alma penada, o espírito de uma pessoa, né? Aí alguns acham que, né, alma e espírito é a mesma coisa, né, Senhor Jesus, mas não é. Né? A gente precisa ter bastante clareza disso. Né? Alma é o nosso ser, né? É a nossa personalidade, tudo isso está incluído na nossa alma. Agora o espírito é algo que Deus colocou dentro de nós através do sopro divino, né, para poder nos orientar, através do Espírito de Deus. Né? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. A partir do momento que a gente crê na obra da cruz, a gente tem que perceber que a gente não recebeu só a salvação. A maioria dos cristãos acha que simplesmente receber Cristo é algo de salvação. E muitos não têm clareza a respeito dessa salvação. Então fica nesse negócio de
Perde a salvação, não perde. Perde, não perde. Estou salvo, agora estou perdido. Vou para o céu, vou para o inferno. Ó Senhor Jesus, falta de clareza, né, com respeito a essa questão da alma e do espírito. Então a gente precisa fazer bem essa separação. A Bíblia nos mostra bem essa separação na palavra de Deus, né? Corpo, alma e espírito, né? Corpo é, todo mundo pode ver, né? A alma é aquilo que vai conhecer, a pessoa vai conhecer a partir do momento que passa a conversar com você, conviver com você, né? A alma é aquilo que você é, a sua personalidade, né, Senhor Jesus. E o Espírito é o que foi nos dado para a gente contatar o Espírito de Deus, né? Então, Deus formou o Espírito no homem, né, com o objetivo de que Deus fizesse morada, né, dentro de nós, né? Nós em Deus, Deus em nós. Ó Senhor Jesus, por isso é importante a gente exercitar o Espírito. Essa semana a gente vai falar bastante sobre o exercício do Espírito, né, Senhor Jesus. Né? A gente precisa ter essa clareza, né, de que o Senhor nos deu o Espírito, para a gente ser guiado pelo Espírito. Esse sempre foi o desejo de Deus, quando colocou o homem no jardim, para o homem receber ali da árvore da vida, receber da vida do próprio Deus. Mas houve uma barreira ali quando foi injetada a natureza do pecado dentro do homem, uma natureza contrária. E aí, né, a gente vê toda a história da Bíblia, o homem querendo por si só fazer a vontade de Deus e não consegue, né, até que vem Cristo, né, Deus, né, se movendo, né, para poder resolver o nosso problema, né, nos dá o Espírito, mas a maioria dos cristãos não sabe disso, né? Então, como eu falei no começo, né, se você fala para uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela tem um conceito sobre o Espírito, uma alma penada, né, uma motivação, mas muitas vezes quando você fala com algum cristão que tem certo conhecimento da palavra, quando você fala com eles a respeito do Espírito, fala, o Espírito Santo, né? Então vai falar dos dons espirituais, e não é isso que a Bíblia está falando, né? Senhor Jesus, a Bíblia está falando do Espírito, né, como se fosse um órgão, né, é algo dentro do ser humano para contatar o Espírito de Deus. E por isso a gente precisa ver na Bíblia certas práticas que nos ajudam a exercitar o nosso espírito, para a gente ter contato com o Senhor, a gente se tornar mais íntimo de Deus. Ó Senhor Jesus, né, por isso que eu estou todo o tempo invocando o nome do Senhor, né, não tome isso, né, esse fato de eu estar todo momento, né, falando Senhor Jesus, como algo banal. Ele está banalizando o nome de Deus, né? Como já vi algumas pessoas falarem, né? Não é isso, muito pelo contrário, eu estou valorizando, né? A boca fala o que o seu coração está cheio, e a Bíblia nos garante que se você disser, né, Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, né, você está no Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus ou Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Acreditem nisso, irmão. Já vi cristãos de anos e anos de pregação, né? Líderes, pastores de igrejas, né? Que não conseguem dizer que Jesus é o Senhor. Ele não consegue ser direcionado pelo Espírito, né? E como já compartilhei, né, de um pastor ali, né, que anos e anos ali, né, pregando a palavra, né, levando a vontade de Deus ali, né, fazendo obra e tal, e gerando, né, levantando igreja, muitas pessoas, e depois ele pôde perceber que em 30 anos de ministério, né, em meia hora de conversa, né, a gente tocando a respeito da palavra, né, a respeito do nome do Senhor, em meia hora de conversa ele ouviu mais o falar de Deus do que em 30 anos de ministério pregando a palavra, né? Então ele percebeu que nesses 30 anos ele falou conhecimento para as pessoas, né? Ele falou Cristo como um assunto, né? Mas naquele momento ele estava realmente percebendo que era o falar de Deus. Então nós precisamos mudar, né, a origem dos problemas na igreja, ou seja, problemas em nós somos a igreja, né, na convivência, né, a convivência nossa com os irmãos é falta de convivência com o Senhor, é falta de experimentar o Espírito, ser direcionado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Então é isso que a gente precisa despertar, né, Senhor Jesus, não ficar no nosso orgulho, né? Não, tenho anos de cristão, conheço muita palavra, mas não, preciso procurar uma palavra que me leva diante de Deus, me leva a ser aperfeiçoado. Todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus. Não vai ser o nosso conhecimento, não vai ser o nosso arrazoamento, não vai dar para a gente discutir com Deus, né, Senhor Jesus, né? A própria Bíblia nos alerta, né? Por que chamais Senhor, Senhor, não fazer o que eu vos mando? Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome, né, expulsamos demônios, fizemos curas, sinais, milagres, fizemos muita coisa no nome do Senhor. Mas o Senhor vai falar,
eu não vos conheço. Né? No original quer dizer, nunca vos aprovei. Ou seja, nunca o Senhor foi lá e assinou embaixo, né? Nunca a gente foi diante dele. Então muitos vão se surpreender naquele dia. Então nós precisamos hoje nos preocupar, Senhor, como é que está o meu viver? Será que eu tenho vivido diante de Ti? Né, Senhor Jesus. E aí entra o invocar o nome do Senhor. Agora simplesmente tem um conceito, não, vamos cavar na palavra, vamos ver, vamos procurar. Né, e o Senhor ele vai nos dar essa direção de invocar o nome do Senhor. O Senhor me dá experiência com esse nome. Ó Senhor Jesus. Precisa valorizar isso, né? Aqui o foco não está nos problemas, mas está mostrando para nós qual é a solução para todos eles, é o Espírito. A gente aprender a exercitar o Espírito. Por um lado, né, a resolução de todos os problemas está no Senhor, por outro lado está no nosso Espírito. A gente não deve ficar aguardando o Senhor fazer todas as coisas, mas a gente precisa nos aproximar. O Senhor já tem dado grandes passos em nossa direção, mas agora a gente também precisa aprender a dar direções, né, a dar passos na direção do Senhor. Ele quer nos direcionar, Ele quer nos guiar, mas depende de nós, depende da nossa escolha. Conhecer a vontade de Deus e cumprir, né, praticar a vontade de Deus são duas coisas diferentes. Né? Muitos acham que eu leio a Bíblia, eu conheço, tenho conhecimento, entendi, pronto, já estou fazendo a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é algo prático no nosso viver, é algo orgânico, algo que causa transformação. Não basta ouvir, concordar e não ter mudança de vida, né? Não ter uma atitude espiritual para buscar, né, aquilo que o Senhor quer, né? Ó Senhor Jesus, e Ele mostra que a gente tem pecados, né? Tem coisas que nos tiram da presença de Deus, né? Senhor Jesus, talvez não sejam os mesmos descritos aqui na palavra, né? Mas podem ser outros, né? Então a gente viu ali, né? Não são só questão de pecado, mas também de comportamento, né? Conforme a gente viu na semana passada. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa também, né, ver essa questão do nosso comportamento, né? As doutrinas, os ensinamentos que a gente segue, coisas do mundo que às vezes a gente pode achar normal. O mundo acha normal defraudar outro, né? No mundo é normal, né, você se dar bem, problema nenhum. Mas no nosso ver cristão não pode ser assim. O irmão lhe cita até o exemplo, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa olhar não só por questões de pecado, né, coisas que nos afastam do Senhor, mas também coisas que nos impedem, né, de conhecer mais o Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter uma convivência, né, uma convivência com o Senhor. Né? Já dei até esse exemplo aqui, né, de casal que foi casado por décadas, né, mas trabalhavam muito, então tiveram filhos, mas aí tinham empregados para cuidar dos filhos e só se viam pouco, então quando viajavam e não tinha conflitos. Mas aí, depois de décadas vivendo junto, se aposentaram, passaram a conviver, aí perceberam, não, a gente precisa se separar, porque há incompatibilidade de gêneros aqui, né, Senhor Jesus. Né, como a gente viu semana passada, aquele negócio do, eu tenho direito a ser feliz. Né, você só vai ser feliz se você buscar a vontade de Deus, senão tudo vai ser passageiro, vai ser tudo momentâneo. Só Deus pode nos dar algo que é eterno, algo que é duradouro, algo que é verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Aí esse casal, depois de anos ali, né, juntos, mas o que acontece? Viviam juntos, mas separados. Eles tinham os bens em comuns, tinham uma família, né, agiam ali em prol, né, dessa família e tal, mas acontece, não conviviam um com o outro, não se conheciam. A partir do momento que eles puderam parar e começar a se conhecer, não, cada um já tinha a sua direção, cada um já viveu anos e anos fazendo a sua própria vontade, não quiseram abrir mão disso para poder conviver juntos, então cada um foi para o seu canto. Ó Senhor Jesus. Então a gente não basta só dizer, estou na igreja, sou cristão, tenho Cristo, mas não conviver com esse Cristo. Né? Não abrir mão das nossas escolhas por causa da vontade de Deus. A gente vai ver um pouco mais isso durante a semana. Mas a gente precisa ver isso, né? Então, como ele toca essa questão da injustiça, de causar dano, porque a gente quer viver centrado em nós mesmos. A gente não está preocupado com o outro. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né, a ter essa vida de Cristo em nós. Cristo veio para resolver não só o nosso problema, mas também o problema de Deus. Né? Na cruz ele veio e realizou a obra de redenção, nos salvou. Né? Por um lado resolveu o nosso problema, mas ele também veio nos dar o Espírito para resolver o problema de Deus. O Senhor ele não quer ter só filhos de Deus. Esse aqui já é meu filho, que a minha vida já está ótimo. Não, ele quer que cada um de nós, como filho de Deus, escolha fazer a sua vontade.
Filhos de Deus aí, né, egocêntricos, né, que querem fazer apenas aquilo que querem, já está cheio de filhos de Deus por aí. Por isso, tanto mau testemunho a gente vê, né, tanto dano, tanta injustiça cometida, tantos problemas, tantos escândalos, porque cada um quer fazer a sua própria vontade, ou seja, falta de exercício do Espírito, falta de se voltar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, qual a verdadeira origem dos problemas, da injustiça, do dano? É o fato de cada um viver voltado para si mesmo, deixar o seu ego o influenciar, sua vontade própria, sua vida pecaminosa. Ó Senhor Jesus, né, nós cometemos pecados porque o pecado está dentro de nós, a gente precisa ter clareza desse fato. Né? É falta de quê? De viver no Espírito, falta de ser conduzido pelo Espírito, de botar a mente no Espírito. Aí quer se dar bem em cima do outro, né? Como o irmão citou aqui o exemplo, né? Ó Senhor Jesus, né? Pegou ali, se aproveitou. Bom, eu estou sabendo que de uma notícia ele não está, vou me aproveitar e vou ganhar um dinheiro em cima. Ó Senhor Jesus, mas como ele falou, né? Não precisava, né, procurar reaver o dinheiro, nada disso, mas ele sabia que o Senhor ia retribuí-lo de outra forma, né? Como de fato o Senhor fez. Né? Então ele preferiu sofrer o dano do que ir lá e discutir com a irmã, causar um problema. Não, deixou para lá, né, Senhor Jesus. Então quando a gente consulta o Senhor, a gente procura viver no Espírito, né, Senhor Jesus. O Senhor vai nos dar a verdadeira solução. Né? Talvez ele mesmo falasse, não, eu tenho o direito de ir lá, né, e resolver essa situação. Ó Senhor Jesus. Mas ele percebeu e falou assim, não, deixa eu ficar com o dano aqui, que com certeza lá na frente o Senhor vai me dar muito mais. Então, não vou causar problema com essa irmã. Ela já está ali no meio de um maior problema da vida dela, que é não usar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, tudo isso serve de nós, né? Serve de exemplo para nós, para a gente aprender. Vamos usar o Espírito. Não vamos seguir o normal do mundo, mas vamos seguir o normal do Senhor. O normal para um filho de Deus é viver no Espírito. Então, o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa aprender a viver no Espírito, cultivar a honra, né, cultivar o respeito mútuo, né, entre nós, né, entre os irmãos, né, para a gente não causar problema. Né, e a gente precisa ter isso bem claro. Quando a gente causa problema para o irmão, você está causando problema para o corpo de Cristo. Então precisa ter muita clareza. Não, é só um probleminha com o irmão ali, não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver. Quando você tira um irmão do Espírito, você está causando um problema para o corpo. Aquele irmão fora do Espírito pode levar outro para fora do Espírito e outro. E é um dominó, né? Uma pecinha vai derrubando a outra. Então precisa tá bem claro isso, quanto a isso. Né? Durante a semana a gente vai ver mais, né? Mas a gente precisa desde já, né, perceber isso. Quando eu não exercito o meu espírito, né, eu não estou levando vida, consequentemente estou levando morte. Estou levando outra pessoa para fora do Espírito. Isso pode contaminar outros e pode gerar um problema para o Senhor. Então não vamos ser causadores de problemas, mas vamos ser aqueles que estão cheios de solução, cheios do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.